da juventude também. Mateus 18 precisa ser prática, porque a Bíblia não é teoria, ela é prática de vida. Senão não vale nada. Jesus diz no Sermão do Monte: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a areia. Discipulado que o Senhor está nos dando nesse tempo. Amém? Atos 20, 35 diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas palavras, ajoelharam-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam até o navio. Bendito és tu, Senhor, que nos dá o pão de cada dia. Bendito és tu, Senhor, que nos deu o pão da vida. Bendito és tu, Senhor, que nos dá para esse momento o pão da tua palavra. Por ele queremos ser alimentados agora no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nunca o nosso coração ficou tão dividido como em nossos dias. E quando eu falo isso, não estou falando especificamente aqui, nossa igreja, nós aqui, estamos aqui presentes, os irmãos em casa online. A sociedade, as pessoas, elas nunca foram tão divididas como nos nossos dias. Empurradas por tendências, por ideias, ideais, tecnologias, o coração do homem está cada vez mais dividido. Então a pessoa se divide entre o ter e o fazer, se divide entre aquilo que é eterno e aquilo que é temporal. Infelizmente, e agora falo especificamente igreja, o coração de muitos está dividido entre cumprir a vontade própria e fazer a missão. Fazer a missão é cumprir a vontade do Pai. Muitos crentes, o coração está dividido entre a sua própria vontade e fazer a vontade do Pai. Por isso que um dos nossos pilares da visão que recebemos do Senhor é comprometimento com a missão. Porque entendemos que missão, fazer a missão é obedecer a um chamado divino, obedecer a um propósito eterno. Mas como seremos comprometidos com a missão se o nosso coração estiver dividido? Nós precisamos sair daqui nesta manhã, irmãos, com um sentimento no coração de que a missão é uma questão de obediência. O apóstolo Paulo aqui está num lugar chamado Mileto. E um dia Paulo, em seu coração, resolve chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para uma conversa, para um bate-papo, que os analistas do Novo Testamento vão chamar de discurso. E é um discurso de fato. Mas é um bate-papo, é uma conversa de coração. Paulo chama os presbíteros, eles saem de Éfeso e vão até Mileto. E quando lá chegam, Paulo começa a conversar com eles. Presbítero, pastor, mesma coisa. E Paulo coloca o coração dele nas palavras, como sempre fez. O coração dele estava na missão. Paulo vivia a missão. Na verdade, Paulo era a missão viva em pessoa naqueles dias. E nesse discurso, um dos 3 maiores discursos,
que Lucas vai registrar aqui em Atos. O primeiro está no capítulo 13, o segundo está no capítulo 17, esse aqui no capítulo 20. Discurso aos judeus, discurso no aerópago grego, e esse aqui. Então ele vai colocar a alma, a paixão nas palavras. E à medida que eu quero ler com você, pretendo não demorar, mas se eu demorar, por favor, me entenda. Eu preciso transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, que está ardendo no meu coração nesta manhã. Fique tranquilo que o seu franguinho vai ficar assado. O meu está sendo assado, eu vou passar lá e comprar. Fique tranquilo, você vai almoçar em paz. Se a sua barriga der sinal de que está tendo fome, segura um pouquinho. Está acontecendo a mesma coisa comigo agora aqui. Mas eu quero muito, irmão, que o seu coração sinta muito o toque do Espírito. Não nas minhas palavras, nas palavras de Paulo. Quero muito que o Espírito Santo possa transmitir essas palavras de Paulo para o seu coração, e que seu coração nessa manhã seja inundado por essas palavras, porque faz parte da natureza da igreja cumprir a missão, e faz parte da nossa visão local sermos comprometidos com a missão. Mas se isso não tiver no coração, não vai rolar, como diz os jovens. Não vai acontecer, não vai avançar. Não adianta a gente tentar fazer alguma coisa se não tiver no coração, é fingimento puro, é hipocrisia. E não adianta que a gente não engana Deus, não engana o Espírito Santo. A gente não engana Jesus. Então a missão, ela precisa estar no seu coração de verdade, porque se não tiver no seu coração de verdade, você não vai fazer a missão. O máximo que você vai fazer é cumprir uma agenda que a igreja estabeleceu. E evangelizar, discipular, atender os necessitados não é cumprimento de uma agenda, é cumprimento de uma missão. Quando se tem coração na missão, a chama viva da paixão por ela, isso aquece a nossa alma. É o que moveu Paulo a convocar os presbíteros da igreja de Éfeso até Mileto, para ouvi-lo. É o que motivou Paulo a influenciar os líderes da igreja de Éfeso, que era a igreja mais influenciada da época. E essas palavras, elas são palavras de coração, de alma mesmo, de sentimento, mas também de preocupação. Paulo está se dirigindo para Jerusalém, ele precisava chegar à festa de Pentecostes. Mais do que isso, ele tinha no coração que os seus últimos dias estavam chegando. Com certeza o Espírito Santo já tinha colocado isso no coração dele, e por ele viver intensamente a missão, intensamente o propósito, tudo de Paulo era intenso demais. Aquilo que ele fazia era intenso, e as palavras também são intensas. Até porque as palavras de Paulo, elas são motivadas pela missão e primeiramente motivadas pelo encontro que ele teve com Jesus. Ou você acha que ele teve com Jesus só mesmo no caminho para Damasco? Ele passou 9 anos na Arábia, e nesses 9 anos Jesus se encontrou com Paulo várias vezes, pessoalmente. Por isso que ele diz em 1 Coríntios 11: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Então tinha coração nas suas palavras e nas suas ações, na prática, na evangelização, na pregação, no ensino, no discipulado. Tinha coração. Por que tinha coração? Porque teve encontro com Jesus de verdade, não só encontro de salvação, mas encontro pessoal mesmo. E essas palavras são carregadas também de preocupação com a missão. E eu quero dividir com você. Vou tentar ser rápido. E a primeira preocupação de Paulo está lá no versículo 17. Leia comigo. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja.
E quando se encontraram com ele, disseram-lhe: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Se a sua Bíblia que está com você agora é a Bíblia de devoção, aquela que você marca, a primeira coisa que você vai marcar aí é tempo. Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Marque isso: humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa. Marca isso: de casa em casa. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Testificando tanto a judeus como gregos. Marca isso: tanto a judeus como gregos. Qual é a primeira preocupação de Paulo dita aos presbíteros da igreja de Éfeso? Qual a orientação que ele está dando de coração mesmo? Se envolvam e vivam plenamente com a missão. Assim eu fiz. É isso que ele está dizendo nesses primeiros versículos. Se envolvam com a missão de maneira intensa, plenamente. Assim eu fiz. Por isso que ele vai dizer, no versículo 18: vós bem sabeis como me conduzi entre vós. O que é para Paulo viver intensamente a missão? Para ele viver intensamente a missão é viver o tempo da missão. O tempo todo ele está envolvendo-se com a missão. Por isso que ele vai citar aqui o tempo, no versículo 19, perdão. No versículo 18. Desde o dia que eu cheguei na Ásia, o meu tempo todo é envolvendo-se com a missão. Eu dei do meu tempo para a missão. O que é intensidade para ele? Intensidade com toda humildade, lágrimas e provações. Lugar, tempo, intensidade, lugar, de casa em casa, em templos, em sinagogas, nas ruas, em todo lugar, eu me envolvi com a missão. E por último, pessoas. Não teve grego, não teve judeu, não teve ninguém romano. Eu preguei, eu ensinei, eu cumpri a missão a todos. Olha, por favor, a altura, a profundidade, a largura e o cumprimento do que Paulo está dizendo aqui para nós. Aliás, dizendo aos líderes da igreja de Éfeso e a nós, igreja dele, nesse momento. Fazer a missão não tem tempo, é o tempo todo. Fazer a missão é com certeza intensidade, com lágrimas, com provações, com humilhações. Fazer a missão é em todos os lugares, de casa em casa, no trabalho, no ônibus, na rua. Não tem lugar. Aliás, o mundo é o nosso campo missionário. Não tem distinção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então a primeira coisa que Paulo está botando para fora do seu coração, e para nós aqui nesta manhã, a primeira coisa que ele está colocando para fora, para os líderes da igreja de Éfeso é: eu me envolvi com a missão intensamente, em todo o tempo, com oração, com lágrimas, com sofrimento, em todos os lugares e com todas as pessoas. É isso que o Espírito Santo está colocando no nosso coração nessa manhã, mediante essa palavra do apóstolo Paulo. Porque se você não entender isso, você não vai fazer a missão.
Eu só quero destacar, para a gente fechar esse ponto aqui, o que ele está falando no versículo 19: humildade, lágrimas e provações. E dessas três eu fico com provações. Depois você leia, por favor, lá a segunda carta aos Coríntios. Agora não, evidentemente. Quando ele fala de que ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, teve experiência poderosa, e por conta disso um espinho na carne lhe veio sobre ele. Aí você vai perceber o relato ele falando da experiência sobrenatural que ele teve. Mas se você ler antes o capítulo 12, você tem uma lista de sofrimentos que Paulo passou por causa da missão. Leia com calma, faça isso com muita calma, e depois analise se você de fato tem se comprometido com a missão, se você tem pagado o preço pela missão. Uma lista de sofrimentos que nós não teríamos a capacidade de passar. Ainda que nós não temos a capacidade de passar por essas tribulações, por causa da missão, por causa do evangelho, por causa de pessoas, por causa de gente, o Espírito Santo nos sustenta quando somos comprometidos com a missão. Amém? A segunda coisa que Paulo está dizendo aos presbíteros da igreja de Éfeso: não importa o que irá acontecer amanhã, o que importa é completar a missão que recebi do Senhor Jesus. Então para vocês não deve importar nada além disso. Olha o versículo 22. Senão, 22. E agora, constrangido em meu espírito, olha como é que ele está falando com a alma, gente. Vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, sendo que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha esse versículo 24. Antes de ler com você esse versículo 24, por favor, não pense que isso é coisa específica de missionário pastor. Porque tem uma coisa moderna hoje que acha que tem coisa que é só para missionário e pastor. Olha o que está dizendo no versículo 24. Porém, nada considera a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu fico imaginando o que os presbíteros da igreja de Éfeso sentiram quando viram essas palavras de Paulo. Não importa o que vai acontecer amanhã, o que importa é cumprir a minha missão. Eu sei que eu vou passar por tribulações, eu sei que eu vou passar por cadeias, mas o que importa para mim é cumprir a missão. Não tem a minha vida mais preciosa do que para isso. Quando amamos a missão se torna o nosso maior ideal de vida. Precioso para Paulo é completar a carreira. Sabe, Paulo está aqui indo para Jerusalém, já com uma palavra no coração que foi liberada para Timóteo. Sabe qual? Eu vou lá combater o bom combate, e vou acabar a carreira, e depois guardar a fé. Sabe quando vai findar a sua carreira, meu irmão? Por isso que eu volto a dizer que isso não é coisa de pastor e missionário, é coisa de crente envolvido com a missão, envolvido com o reino de Deus. Sabe quando que vai terminar a sua carreira aqui na terra? Quando os anjos do Senhor recolher a sua alma e levar ao céu. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Um ou dois aí eu acho que entenderam. Sabe quando que vai terminar a sua carreira? Quando a sua alma for recolhida pelos anjos do Senhor e ser levada até o céu. Aí vai terminar a sua carreira aqui na terra.
ou se todos nós formos arrebatados ao mesmo tempo. Enquanto isso, irmão, completar a carreira é a coisa mais preciosa da sua vida. Completar a missão é a coisa mais preciosa da sua vida. Ah, pastor, mas não é o meu emprego, o meu trabalho. Não, não é. Completar a carreira é a coisa mais preciosa para você. Por favor, isso não é coisa de pastor e missionário, não. É coisa de discípulo de Jesus. Não tenha a minha vida como preciosa, senão que eu complete a minha carreira. É claro, irmão, que Deus tem uma missão para cada um. Um propósito para cada um, mas todos nós temos uma missão em comum. E qual é a nossa missão em comum? Ganhar pessoas para Cristo, discipular gente, cuidar de gente. Essa é a sua missão. E eu fico assim a pensar que tem gente que não está nem aí para isso. Parece que a gente está falando palavra de grego. Tem gente que não está nem aí para isso, quer saber mais de, sei lá, campanha disso, campanha daquilo outro. Acho que eu vou lançar uma campanha aqui na igreja. 7 semanas para ganhar uma alma para Jesus. Vamos ver quantas pessoas vão vir nesse culto. Porque campanha, 7 semanas para derrubar um gigante, aí vem, né? Sete semanas para amar uma alma e conquistar uma alma para Jesus. Precisamos de coração nos render à missão que o Senhor nos deu. Essa é a segunda preocupação de Paulo, dita aos presbíteros da igreja de Éfeso. Coloque o coração de vocês na missão. Levem a igreja a viver isso. Porque está falando para pastores, e os pastores passarem para a igreja. Paulo achava que nunca mais veria a igreja de Éfeso, acabou vendo. Então ele está dizendo, por favor, meus queridos pastores, passam para a igreja de Éfeso, que a coisa mais preciosa para eles e para vocês é completar a carreira, é cumprir a missão. Terceira preocupação de Paulo: vigiem o rebanho, para que os lobos devoradores não roubem a palavra, nem enganem os discípulos. Façam isso com lágrimas. Versículo 30. Perdão. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. Olha isso, irmão. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. É para pastor que ele está falando. E a preocupação dele é essa. Eu sei que depois que eu partir para Jerusalém, os lobos devoradores vão entrar no seio da igreja.
e eles vão ensinar doutrinas de demônios. O gnosticismo vai entrar na igreja. Cabe a vocês vigiar para que isso não aconteça. Olha essa expressão, arrastar. Arrastar aqui dá a ideia do que fez Lúcifer com os anjos do céu. Ele arrastou com uma cauda 1/3 dos anjos no céu, com palavras persuasivas. Sabe qual é a preocupação de Paulo aqui? Não cessem de ensinar, de admoestar, de pregar. O rebanho precisa estar fortalecido. O rebanho precisa estar fortalecido com a palavra. Porque se eles não estiverem fortalecidos com a palavra, o espírito luciferiano de arrastar vai levar os discípulos. Um dos motivos da reforma protestante é que a igreja, o povo não tinha mais a palavra. A reforma devolveu a palavra para o povo, para a igreja, para o rebanho, para que o rebanho pudesse praticar o que está escrito. E sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? O rebanho devolveu a palavra para os líderes. O rebanho devolveu a palavra para os pastores. Deixa eu falar isso de coração, irmão. Essa coisa de que é o pastor que tem que conhecer a palavra. Não, não é o pastor, não, é o rebanho. É essa a preocupação de Paulo. E por isso que ele fala para os pastores: vocês têm que vigiar para isso não acontecer. Ensina, admoesta, prega. A melhor maneira de vocês vigiar o rebanho para os demônios não entrarem com palavras persuasivas é vocês ensinarem, para que eles coloquem na prática de vida. Assim o rebanho estará fortalecido e a missão vai continuar. Por favor, não me devolvam a palavra. Não devolva a palavra para os pastores, por favor. O que a gente ensina para você é para você aprender e praticar, e ter fome para você querer mais, para você ser a melhor pessoa na prática da sua vida, e para você ensinar pessoas e levar pessoas a conhecer o Evangelho de Cristo. Estamos falando aqui na classe sobre Mateus 18. Eu disse para os irmãos: não adianta vir para cima de mim com essa coisa, pastor, falaram comigo que é assim, irmão fulano não quer falar comigo. Não vem para mim que eu não vou ouvir. A pergunta minha vai ser: já procurou o irmão? Não, então procure. Se ele não te ouvir, chama testemunho. Se ele não vir, aí você vem para cima de mim, vai vir conversar comigo. Sabe por quê? Que não procura, irmão, querido, querida? Porque é princípio bíblico, está escrito. É Jesus que fala, quem fala. Sabe por que a gente erra? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder que ela tem. Por isso que a gente erra, porque a gente não conhece. E por isso que Paulo está preocupado com a igreja em Éfeso e com as igrejas. Por isso que Paulo dá o puxão de orelha dos presbíteros, dos pastores: voltem, ensinem, admoestem, preguem, faça eles ter fome pela palavra, porque a alma vai estar segura. Meu irmão, conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta na mente, no coração. É a verdade que nos fortalece. Avivamento é quando a igreja tem fome pela palavra. Tem crente que passa 20, 30 anos, não sabe nem o que significa Pentateuco. Se pedir para citar 3 profetas, não sabe.
que a preocupação é resolver os seus problemas. Então como é que vai colocar na prática da vida? Porque Bíblia tem que ter prática. Se não conhece. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a preocupação de Paulo, e eu quero que seja a sua, a minha, a nossa preocupação. Não, em nome de Jesus, nenhum espírito enganador vai entrar no nosso meio, arrastando os discípulos para o mundo, se nós nos fortalecemos na palavra. Daqui desse púlpito, nos ensinos desta igreja, não vai faltar para você palavra, para você fortalecer a sua alma, e na prática da sua vida, você cumprir a sua missão. Espírito enganador não vai arrastar os discípulos, se depender da palavra pastoral, dos pastores. E eu quero que seja dos líderes da igreja, porque eu não quero que você me devolva a palavra é para você também. A reforma devolveu a palavra para a igreja, e a igreja moderna está devolvendo a palavra para os pastores. Aí é treva, irmão. É treva, para fechar o ponto, isso é treva. Não são palavras minhas, não. O pior momento da igreja foi a era das trevas. E por que era a era das trevas? Porque não tinha palavra, por isso que era a era das trevas. Onde tem a palavra, tem luz, tem entendimento. Diga comigo, uma igreja que cumpre a missão é uma igreja fortalecida na palavra. Amém? A última preocupação de Paulo: envolvam-se com o serviço em amor, tendo apenas como anseio os necessitados. É o final do seu discurso. E ele cita Jesus no versículo 35. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Irmão, ser discípulo de Jesus não é fácil, não. Porque a nossa tendência é receber, a de Jesus é dar. A nossa tendência é ganhar, a de Jesus é perder. Eu citei exemplo aqui hoje na classe. As palavras de Jesus são pesadas, porque ele diz: se te baterem na face, oferece a outra. Se pedir para você caminhar 1 milha, vá 2. Se te pedir a capa, dê a túnica. E aqui Paulo está dizendo: para Jesus o que vale é dar, não é receber. Dá a quem? Aos necessitados. E eu quero fazer uma pergunta: quem são os necessitados? O que vem à nossa mente, à nossa cabeça? Aquela pessoa que não tem comida, que não tem roupa, que não tem dinheiro. Mas é mesmo. Mas eu vou dizer para você que necessitado não é somente aquele que falta roupa e comida. Tem gente que é tão necessitado, tão necessitado, tão necessitado, que daria a sua fortuna por um abraço. É tão necessitado, que daria o seu guarda-roupa todo por uma palavra doce de amor. Sabe qual é o maior necessitado? O maior necessitado
é aquele cujo coração ainda está vazio sem Jesus. Vou repetir. O maior necessitado é aquele cujo coração está vazio sem Jesus. E essa é a preocupação de Paulo com os presbíteros de Éfeso. Cuidem dos necessitados, porque para Jesus o que vale é dar, não receber. Como que nós vamos cumprir a missão se nós queremos só receber, 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 receber? Nunca dá. Fazer a missão é dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Fazer a missão é dar. Dá o que as pessoas precisam. Ela precisa de pão, dá o pão. Ela precisa de roupa, dá roupa. Ela precisa de abraço, abrace. Ela precisa chorar junto, chore junto. Ela precisa de uma palavra de incentivo, libere uma palavra de incentivo. Diga comigo, o contrário de missão é omissão. De novo, o contrário de missão é omissão. Terminando. Como que foi a partida de Paulo para Jerusalém? Como que os líderes da igreja de Éfeso reagiram às palavras de Paulo? A maneira como eles vão reagir à partida de Paulo vai mostrar, vai dizer claramente a maneira que eles entenderam os conselhos e as preocupações de Paulo. A partida de Paulo de Mileto foi carregada de choro, de lágrima, de abraço afetuoso, de beijo. Sentimento de perda. Isso quer dizer, primeiro, que eles entenderam o coração de Paulo. Segundo, que Paulo fazia falta e faria falta. E terceiro, e talvez seja o mais importante, não se faz missão se não tiver coração nela. Senão a religiosidade, a hipocrisia. Eles se abraçaram, eles choraram, se beijaram. Ficaram entristecidos, porque Paulo disse: vocês não vão ver mais o meu rosto. Cumprir a missão de Jesus é isso, irmão. É coração. É coração, é alma, é sentimento, é gente, carne e osso, movido pelo Espírito que nos faz avançar. É sangue, é lágrimas, é paixão. Quando Jesus foi para a cruz, ele foi chorando, e as suas lágrimas foram misturadas com sangue, e o tempo todo ele citava os salmos na Via Crucis. Paixão, alma, coração.
ver gente, sentir saudade de gente, sentir necessidade de estar perto. Ai, meu Deus. A forma como nos relacionamos dentro da missão, uns com os outros, é a forma como a missão é vivida por nós discípulos. E só tem um jeito da gente descobrir: mergulhando de todo o coração na missão. Por isso que Paulo está tão preocupado. Por isso que ele chama os pastores. E antes de ir para Jerusalém, ele passa o que está no coração dele. E aquilo que está no coração dele enche o coração dos pastores. E creio eu que os pastores enchem o coração da igreja. É o que o Espírito Santo está fazendo aqui nesta manhã. Eu espero que essa palavra esteja enchendo o seu coração. Eu espero que com o seu coração cheio de paixão, de compaixão, de amor, de zelo, você se espalhe por esse bairro, por essa cidade. E eu termino dizendo que os nossos cultos deveriam ser como a despedida de Paulo de Mileto indo para Jerusalém. É muito bom ir para casa cheio do Espírito, como fomos agora na conferência aí, que todo culto seja mais do que foi. Só que segunda-feira você vai estar no choque da vida. Aqui você vai sentir a presença do Espírito Santo, vai estar com seu irmão, vai receber a palavra. Só que na segunda-feira você vai trabalhar, você vai estudar, você vai pagar conta, você vai andar na rua, você vai estar com um parente que não é crente. Eu penso que a nossa despedida em cada culto tem que ser assim, carregada de sentimento, se a missão está sendo cumprida ou não. Com apenas uma diferença: eu quero voltar no próximo domingo e sentir de novo essa presença, para que na segunda-feira eu esteja cheio, com meu coração cheio, pronto para dar o que eu recebi do meu Senhor Jesus, pelo seu Espírito, para eu cumprir a minha missão. Que o Espírito Santo nessa manhã encha o seu coração, e que você saia daqui agora com o seu coração cheio de paixão e pronto para cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Amém? Vamos colocar em pé. Não tenha a minha vida por preciosa, senão que me cumpra a carreira que eu recebi do Senhor. Se você não guardar nada daquilo que o Espírito Santo te falou, guarde essa palavra de Paulo. Não tenha a minha vida por preciosa, senão que eu cumpra a missão que eu recebi do Senhor. Coloque a mão no seu coração, por favor. Senhor Jesus, nos despedimos desse culto nesta manhã, voltando para nossa casa, para as nossas realidades, com a expectativa do retorno à noite. Estamos com as nossas mãos, os nossos corações. E na despedida desse culto eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, coloca paixão no nosso coração nesta manhã. Coloca ardor no nosso coração nesta manhã.
Coloque sentimento no nosso coração nesta manhã, de que a missão ainda não está cumprida. Coloque o nosso coração, Deus, coloque em nosso coração paixão, 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 ardor, 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 Senhor, por necessitados. Nos tira da omissão e nos leve ao cumprimento da nossa missão. Nos tire, Senhor, da nossa ociosidade e nos leve, Senhor, por favor, para o nosso campo missionário, na nossa casa, no nosso trabalho. Senhor, que as nossas palavras sejam ungidas nessa manhã, que as nossas mãos sejam ungidas nessa manhã, que os nossos pés sejam ungidos nessa manhã, que os nossos olhos sejam ungidos nessa manhã, Senhor. Unge os nossos pés, unge as nossas mãos, unge os nossos olhos, unge os nossos ouvidos, Senhor, para cumprir a missão. Que a presença de Jesus esteja em nossos olhares, que a presença de Jesus esteja no nosso toque, no nosso abraço, que a presença de Jesus esteja nas nossas palavras. No nome de Jesus, Senhor, nesta manhã, nos faz romper todas as barreiras. Nos espalhe nessa cidade, Senhor, carregados por sentimento de paixão e amor. Que o nosso trabalho não seja apenas o local de ganhar dinheiro para sustentar a nossa família, que o nosso trabalho seja o nosso campo missionário, que a nossa casa seja, Senhor, um campo missionário, que o carro seja o campo missionário, que a fila do banco seja o campo missionário, Senhor, que a fila da lotérica seja um campo missionário. Por isso, Senhor, unge nossas palavras, nossas atitudes, unge, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Espírito Santo, batiza-nos com paixão nesta manhã, batiza-nos com paixão nesta manhã. Que a Segunda Igreja Batista Jardim Carioca seja tomada por um espírito de compaixão, de paixão, para cumprir a missão. Por favor, nós desejamos isso agora. Batiza-nos com compaixão, batiza-nos. Nós queremos esse lugar cheios da tua glória, mas cheia de novos discípulos, cheia de novos discípulos, cheia, cheia. Nosso coração está aberto. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e batiza-nos com compaixão, batiza-nos com compaixão, no nome de Jesus. Amém e amém. Libere a sua mão, levanta as suas mãos para o céu e celebre o dono da vida, o Senhor